Tema da mensagem de hoje: de um fracassado a um grande líder. Vamos ler a história de Moisés. Eu quero ler esse texto, Êxodo 3, de 1 a 5. Você pode me acompanhar. Estou lendo na linguagem de hoje, né? Um pouco diferente, mas você pode me acompanhar na sua Bíblia ou no nosso telão, se passar ali para você. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Seir, o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita. Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. E Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E aí Deus continua a falar. Queridos, essa história é uma história muito conhecida, né? Se você nunca leu na Bíblia, talvez você já tenha assistido a um filme, novela, né? A história de Moisés é uma história muito conhecida. Mas é uma história lindíssima. E hoje eu quero que você olhe para essa história, leia essa história, entenda e aprenda com essa história nesse encontro. Lembra que nós estamos numa série que eu coloquei como nome Encontros Extraordinários. E Moisés é alguém que nesse momento em que nós lemos aqui, ele está tendo um encontro extraordinário com Deus. Mas até chegar nesse momento, tem uma história. E a história de Moisés, até chegar a esse momento, ela mostra toda a preparação de Deus na vida daquele homem. E eu quero que você pense, que você reflita comigo à luz dessa história, a respeito dessa história. Se você voltar ao capítulo 1 do livro de Êxodo, voltar aqui uma página, algumas telas aí no seu celular, você vai ver que a história de Moisés, ela começa por conta do aumento do sofrimento do povo. O povo de Israel, que estava no Egito desde a época de José, se você estudar no Gênesis, José é levado, né, por Deus para o Egito, no meio daquela situação toda difícil que ele vive, mas ele se torna ali o segundo no Egito, e por conta da história de José, por conta da vida de José, há um resgate de muitas nações, e a nação de Israel vai também para lá, para o Egito, e ali na terra de Gósen, ela começa a se desenvolver, ela começa a crescer. E o texto diz, se você ler no texto lá no capítulo 1, você vai ver que José morre, os seus irmãos, e o povo cresce muito, até que se levanta um rei que não conhece a história. Talvez o melhor aqui seja um rei que não reconhece a história, porque não saber da história é impossível, né? Ele sabia da história, mas na verdade ele não reconhece a importância de José na vida do próprio povo egípcio, e por conta disso ele olha o crescimento dos israelitas, ele se preocupa, então começa um tempo de opressão, começa um tempo em que o povo começa a sofrer muito. O rei teme os israelitas e por isso ele começa a oprimir os israelitas, a maltratá-los. E aí eles se tornam escravos, porque eles não eram escravos. E por conta dessa escravidão e desses maus tratos, o povo continua crescendo do mesmo jeito. O rei toma uma outra decisão, ele diz assim: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar os meninos. E aí você talvez conheça a história, né?
Ele orienta as parteiras, olha, toda vez que nasceu um menino, mata. Mas as parteiras, temendo a Deus, o que elas fazem? Elas não conseguem, elas não matam os meninos. E aí o rei vem, o que está acontecendo? Por que os meninos estão morrendo? Não, as mulheres hebreias são muito fortes. E aí quando a gente chega lá para fazer o parto, a criança já saiu. Bom, não vamos dizer que elas mentiram, né? Porque as mulheres hebreias eram fortes mesmo. Mas elas não tiveram coragem, elas tiveram temor de Deus, não tiveram essa atitude de matar os meninos. E aí o rei dá uma outra resolução. Então, tudo bem, se eles não estão morrendo, nasceu o menino, joga no rio. Nasceu o menino, joga no Nilo. E é nesse contexto que Moisés nasce. Ele nasce, os seus pais olham a criança e admiram, amam muito. E imagine você que é pai nessa situação em que o seu bebezinho nasceu, ele está ali no seu colo e você tem que jogá-lo no rio. Então, a sua mãe, né, Joquebede, junto com a sua irmã, preparam aquele cestinho, untam direitinho, colocam de forma que ele não vá morrer pelas águas. Provavelmente fazem uma oração com muitas lágrimas e deixam o menino no rio, de forma que ele então começa a descer rio abaixo. O choro da criança incomoda a princesa que está tomando seu banho no rio. Ela pega o menino, olha o menino e ele tem alguma coisa de especial. Ela o pega para si e diz assim, deve ser um dos meninos dos hebreus e eu quero essa criança para mim. E ali o milagre acontece. A irmã dele corre e diz, olha, eu posso arrumar alguém para cuidar desse bebezinho para a senhora. Quem melhor? A própria mãe. Mas a princesa não sabia disso. Então arranja lá. E aí, Joquebede tem a oportunidade de cuidar de Moisés em sua casa por um tempo. Ela tem a oportunidade de amamentá-lo, ela tem a oportunidade de vê-lo crescer. A gente não sabe exatamente até qual idade, mas aquela primeira infância, ela acolhe o seu próprio filho e ainda recebe por isso. Ainda recebe para cuidar do próprio filho. Moisés, então, é levado para o palácio. E ali no palácio ele tem toda a educação. Ele recebe o melhor, porque ele é tratado como neto do rei. Imagine todas as mordomias. E ele cresce, se torna um homem. E lá no capítulo 2, verso de número 11, você vai ver que o texto vai dizer que Moisés já é homem feito. Os comentários dizem aí por volta dos seus 40 anos. Ele então vai visitar o seu povo. Homem feito. Alguma coisa o incomoda. Ele não é um egípcio. Ele tem raízes diferentes. Ele se veste como um egípcio. Quem olha para ele pensa que ele é um egípcio, mas ele não é um egípcio. Ele tem raízes. E ele então resolve ver o seu povo. Eu não sei se ele chegou a conviver com o povo, criança, idade de ter amiguinhos lá. Acredito que não. Mas alguma coisa o atrai novamente ao seu povo. E ele então quer conhecer, ele quer ver como aquelas pessoas estão vivendo. E aí que vem o problema. Se você estiver comigo no capítulo 2, no verso de números 11 e 12, Moisés vê um egípcio maltratando um israelita. Porque eles eram escravos, eles estavam trabalhando. E ali, vendo aquele egípcio maltratar o seu patrício, né, ou seja, o seu compatriota, o seu irmão de povo, ele se compadece, ele se irrita, ele é tomado de ira. E o texto é curto, né? A gente olha para o texto e lê no verso 12, por exemplo, diz: Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia.
Perceba que eu fico imaginando essa cena, e não é ele pegou e simplesmente matou, porque havia uma terceira pessoa lá, que era o hebreu que estava apanhando, que estava sendo humilhado. Provavelmente teve uma discussão, provavelmente Moisés chegou, e ele chega como um egípcio, e ele, mas por que você está fazendo isso? O que está acontecendo aqui? O que ele fez? E ele começa a discutir, e como ele tem um treinamento, porque ele foi criado como filho de Faraó, como neto de Faraó, provavelmente ele sabia lutas, tinha habilidades, né, de defesa, enfim. Porque ele chega a matar o homem. O texto não diz que o homem era um guerreiro, de repente era até uma pessoa mais velha, idosa, que estava ali agredindo um escravo. Mas ele mata o homem, ele cava um buraco, ele enterra o homem, ele esconde aquele corpo. Perceba que aqui a gente vê uma indignação em Moisés. Moisés é alguém que não consegue enxergar uma injustiça e ficar quieto. Ele tem que fazer alguma coisa, ele age. Só que aquela ação de indignação vai produzir algo terrível na sua vida. Porque o texto vai dizer que quando ele volta no dia seguinte, no verso 14, quando ele volta no dia seguinte para ver o seu povo, de novo, ele encontra dois compatriotas, ou seja, dois irmãos, dois hebreus, brigando, discutindo. E as pessoas brigam, as pessoas discutem. E ele não entende aquilo. E quando ele tenta se meter, você é o juiz agora aqui entre nós? Porque ele é um egípcio. Você precisa entender que ele chega como um egípcio. E aí ele percebe que as pessoas descobriram o assunto. Essa notícia vai chegar até o rei, e o texto diz que o rei tenta matá-lo, então ele resolve fugir. A gente já vê aqui algo muito importante. Moisés acaba sofrendo as consequências da sua indignação. Ele se compadece, ele não suporta ver aquela injustiça, ele tem uma ação na direção do seu irmão, que é seu sangue, que é seu povo, mas o que ele recebe em troca? O que ele recebe em troca é a injustiça. O que ele recebe em troca é a rejeição. Ao invés de ser aclamado, talvez ele imaginasse que isso aconteceria, o que ele recebe em troca é uma palavra de rejeição, como quem diz, quem é você para querer agora resolver todas as nossas questões? Eu percebo aqui que essa é uma coisa muito comum de acontecer, né? Quantas vezes talvez você tenha sofrido isso na sua família? Você é a pessoa que chega para tentar ajudar, você é a pessoa que chega para solucionar, você às vezes até o que investe um dinheiro que você não tem, você tira do seu bolso, você tira das suas economias e você chega lá para ajudar a resolver aquela situação, que é uma situação da casa, que é uma situação da família. E quando você acha que aquilo vai produzir algo de bom, o que aquilo produz? Rejeição, revolta. As pessoas olham e dizem assim, mas quem é você para... Agora, só porque você fez isso, agora você acha que você é o dono. Então a gente vai ter que fazer tudo o que você manda, tudo o que você falar, porque você veio aqui e investiu, porque você veio aqui e ajudou. Então agora a gente vai ter que fazer tudo o que você quer, vai ser tudo do seu jeito. Quando na verdade no seu coração havia sinceridade. Havia o desejo de ajudar, havia o desejo de fazer, havia o desejo de resolver aquela situação que estava em suas mãos. Você podia fazer alguma coisa e você estava indignado, você não aguentava ver aquilo, então você teve uma ação, uma atitude. E o que você recebeu de volta? Às vezes é com um amigo, né? Você resolve dar um passo para ajudar, não, deixa, eu vou segurar essa para você. E aí quando você pensa que vai ter gratidão, o que você recebe é ingratidão. O que você recebe é rejeição, humilhação. Você já enfrentou situações assim? A atitude de Moisés depois disso, qual é? Ele foge. E quando ele foge, ele está dizendo, quer saber de uma coisa? Eu vou brigar por causa desse pessoal. Eu vou comprar a briga deles. Porque ele podia ir para Faraó e falar assim, olha só, a situação é essa, você pode até me matar, mas o que está acontecendo lá é uma injustiça.
As coisas não podem continuar daquele jeito. Ele podia ter peitado o avô de criação, vamos dizer assim. Mas o que ele escolhe? Ele escolhe fugir. Fugir é dizer, eu não vou entrar mais na briga por esse pessoal, não. Eu vou dar a minha vida, eu vou correr risco. Depois do que eu fiz e do que eu recebi em troca, eu vou embora. Eu largo vocês para lá, que cada um viva a sua vida, cada um faça as suas escolhas e cada um que siga aquilo que está na sua cabeça. Eu vou embora, eu vou construir a minha vida em outro lugar. Talvez você já tenha vivido essa vontade, pelo menos, né? Talvez você não tenha tido condição de ir embora, mas pelo menos vontade de ir embora, largar tudo, dizer, não me meto mais com esse negócio, não me envolvo mais. E que é aquela história, né? Talvez é briga de marido e mulher, o pessoal diz, ninguém mete a colher, eu só fui tentar ajudar, no final sobrou para mim, agora eu vou embora, largo tudo, quero saber. Essa é a situação de Moisés. Rejeitado, humilhado, fracassado. Esse é ele. Por querer ajudar as pessoas que estavam perto. Infelizmente, isso é uma realidade na vida de muita gente. Você já viveu isso? Mas a história continua, a vida continua. E se você agora for para o capítulo 2, você vai ver lá dos versos 16 até o verso 22, que Moisés, ele chega na terra de Midian e ele defende ali as filhas, né, de Jetro. No verso 17 diz isso. Você percebe aqui o temperamento de Moisés. Agora ele vai sair em defesa das mulheres, né? As mulheres estão ali no poço pegando água, chegam os pastores, querem expulsar as mulheres, elas estavam trabalhando, mas aqui naquela sociedade mulher não tem vez. E aí Moisés olha aquilo de novo e o que ele faz? Ele está indignado. Diz assim, não, peraí, que história é essa aí? Ah, não, mas a gente quer água. Não, mas elas chegaram primeiro. E aí você percebe que Moisés ele está sozinho e o texto diz que tinham pastores. Então ele está encarando ainda mais do que um. Ele devia ter um porte, devia ter uma presença. E bota os camaradas para correr e deixa as meninas lá encherem lá sua água, pegarem tudo. E aí quando elas voltam para casa, o pai diz o quê? Opa, traz esse egípcio para cá. Vocês largaram ele lá, vamos ver o que ele é, quem ele é, cuidar dele. E ali ele acaba se casando com uma delas, né, com Zípora. Tem seus filhos, e ele então ali está vivendo a sua vida. Aproximadamente 40 anos se passam, o rei do Egito morre, e o texto vai dizer, no verso 24, que Deus ouve o gemido do seu povo. Deus se atenta para o sofrimento do seu povo. Deus olha para a terra e vê aquelas pessoas que estão em sofrimento, oprimidas. E então ele resolve agir. Moisés volta de novo para a história. Chegamos ao texto lido. Deus resolve mudar a história daquelas pessoas, dar a elas uma oportunidade. Então ele se revela a Moisés. Moisés então tem um encontro extraordinário. Ele está fazendo o seu trabalho, cuidando de ovelhas, virou um pastor. Quem diria? Cresceu no palácio, tudo de bom, de melhor. Agora ele está fazendo um trabalho simples, até um pouco sujo, mas ele está ali. E eu vou ser sincero, depois de 40 anos, você já se acostumou com a vida. Mas ele já tinha se acostumado com aquela vida ali. Pastor, mas eu cresci numa cobertura de frente para o mar em Icaraí. Passei por uma luta, uma dificuldade, fui morar lá
interior, vamos dizer aqui, São Fidélis, em homenagem aqui ao Paulinho. Fui parar em São Fidélis. São Fidélis é até uma cidade boa, bonita, simples. Eu estou com a minha vidinha aqui. Nem sinto mais saudade do tumulto de Icaraí. Não sinto mais saudade da piscina do meu prédio. Para quê? Eu estou com a minha vida arrumada, casei, já tenho filho. Estou aqui criando minhas ovelhinhas, ajudando meu sogro. A gente janta junto no final da tarde. Ele está com a vidinha dele arrumadinha lá. Até que um dia ele tem um encontro extraordinário. Ele olha uma planta que pega fogo e não queima. O que é isso aqui? Ele está no Monte Sagrado, Monte Sinai, Monte Horebe. Ele está num lugar que é sagrado. E aquele evento, aquela teofania, aquela manifestação de Deus, e ele ouve uma voz: tira a sandália dos seus pés, porque essa terra é santa. Você não está em qualquer lugar. Perceba que aqui a história de Moisés começa a mudar. Deus o chama. E nesse momento de revelação de Deus, existe um propósito, existe um projeto, existe algo que Deus já queria que acontecesse, por isso preservou a vida de Moisés lá no início. Por isso fez dele um bebê diferente, um olhar diferente. E a princesa, quando olhou, falou assim: eu quero esse menino para mim. Lá atrás, Deus já tinha um projeto para aquele bebê. Mas ele precisava ser tratado, ele precisava chegar até aquele momento do encontro. Porque é ali que ele está quase pronto. Perceba, se você ler o texto, eu não vou ler por causa do nosso tempo. O encontro de Deus com Moisés é extraordinário, porque ele começa a conversar com Deus ali, e ele está na casa de um sacerdote. Então eles têm momentos com Deus. Moisés está na casa de um sacerdote. Ele não vive mais como um egípcio, ele não está mais dentro da cultura egípcia. Não, ele passa tempo suficiente com Jetro, e é um relacionamento lindo, se você continuar estudando na Bíblia, quando ele retorna do Egito, a maneira como ele se encontra com Jetro, compartilha as coisas que Deus fez. Ou seja, ele cresceu na casa de um sacerdote, ele cresceu entendendo a realidade do que é ser um hebreu, toda a história dos patriarcas, ele estudou, ele entendeu aquilo que talvez ele não tenha entendido no seu crescimento. Ele precisava daquele amadurecimento. E agora ele está tendo um encontro com Deus. E quando ele tem esse encontro com Deus, a gente tem outro Moisés. A gente não tem um Moisés que mata no peito e diz: estou pronto, Senhor, se precisar arranco até a cabeça. Já matei um homem, quando cheguei aqui nessa terra eu expulsei uma meia dúzia aí que estava tentando bater em mulher. Bater em mulher é mole, quero ver bater em mim. Cheguei, botei logo para correr. Eu sou desses. Se eu estou aqui sendo chamado, é isso mesmo, eu sou desses. E ter oportunidade de chegar lá e dar uns tapas em Faraó, é comigo mesmo. Não. Não é esse o Moisés. Percebe a mudança? Quando ele recebe o chamado de Deus para voltar, ele diz assim: Senhor, eu não. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu libertar aquele povo? Não posso. Moisés não se sente capaz. Moisés tem na memória a rejeição que ele sofreu lá. Então ele diz: como é que eles vão me tratar quando eu chegar lá? Como é que eles vão acreditar em mim? Eles não acreditaram em mim naquela época, como é que eles vão acreditar em mim agora? E aí a gente começa a entender, queridos, eu quero que você preste atenção nisso, o objetivo de Deus, o tratamento de Deus nesse encontro. Porque Deus dá a Moisés sinais. Ele diz: olha, segura essa vara, bota no chão, ela vai virar uma cobra, você vai fazer sinais, põe a mão no peito, né? Você vai ver, você vai fazer sinais, você vai mostrar para eles que não é você que está indo. Não é você que está resolvendo a situação agora. Diferente da sua atitude lá no início, quando você queria resolver tudo do seu jeito, quando você levantou a bandeira, né, da indiferença
social, você levantou a bandeira da rejeição, quando você levantou a bandeira da escravidão, disse assim, isso não pode acontecer, se associou de repente, né, pensou, nós vamos montar aqui um grupo de revoltados e a gente vai começar a matar egípcio que bate em escravo, e agora não é assim, agora a situação não é essa. Não é você com as suas estratégias humanas, de indignação social, que vai resolver essa situação. Agora é comigo, sou eu é que vou. Sou eu que estou te mandando. E eu tenho o meu jeito de agir. Eu tenho o meu método. Percebe a diferença? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Às vezes a gente olha e quer resolver da nossa maneira. Acabamos de passar por eleições, né? E a gente teve a oportunidade de votar. E é sempre uma oportunidade de eleger pessoas que vão nos representar. E muitas vezes essa representatividade, ela está associada aqui. Aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu entendo que precisa acontecer. É humanista. E aí a gente não vê mudança nenhuma. Por quê? Porque o processo não pode partir da minha mente brilhante. Esse processo precisa partir do alto. A transformação precisa vir de cima para que ela aconteça dentro. E a transformação acontecendo dentro, ela vai gerar mudança fora. Você tem dúvida de que se esse país fosse um país verdadeiramente cristão, as coisas seriam diferentes? Alguém aqui tem dúvida disso? Você acha que haveria injustiça social se nós fôssemos um país cristão de verdade? Você acha que haveria opressão se nós fôssemos um país cristão de verdade? Claro que não. Se o mundo realmente fosse alcançado por Cristo, nós viveríamos um mundo diferente. Porque quem tem Cristo não oprime o outro. Quem tem Cristo não escraviza o outro. Quem tem Cristo tira do seu bolso para ajudar o outro. Quem tem Cristo age com amor em relação ao seu semelhante. Percebe? A solução para essa humanidade é a presença de Jesus Cristo. É isso. Mas às vezes a gente levanta outras bandeiras e acha que essas bandeiras vão ser mais fortes do que a presença de Cristo. Mas às vezes a gente acha que tem a solução para as coisas de forma mais transformadora do que a ação de Deus. E o que Deus está falando para Moisés ali é, eu é que vou fazer esse negócio. E aí a gente tem algo que é lindo, quando Deus, ele olha para Deus e diz assim, mas quem eu vou dizer para ele que está me mandando? E aí a gente chega no verso 14, né? Do capítulo 3. Quando ele pergunta, qual o nome dele? Quem eu vou apresentar para eles? E aí, nessa tradução aqui diz, Deus disse, verso 14 do capítulo 3. Eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Essa é a tradução, né, do chamado tetragrama. As 4 letras, Yod, Re, Vav, Re, que apresentam o nome de Deus, impronunciável. A gente não sabe exatamente como se falava, o que Deus disse para Moisés. Hoje a gente não conhece, né? Ninguém revela esse nome, ninguém sabe esse nome. O que acontece é que quando ele chegou lá e ele disse o nome que a gente não sabe como se diz, ele revelou Deus. E a tradução que mais se aproxima é essa, é o eu sou. Mas a verdade é mais do que eu sou, é o eterno. É o eu sempre fui. A Rosemary, né, professora de hebraico lá no Seminário do Sul, quando eu estudei, fazia a gente ralar a beça, misericórdia, só de lembrar da arrepio. Nunca fiz tanto exercício da minha vida. Sei nada de hebraico hoje. Misericórdia, Rosemary, se você assistir essa live. E ela dizia, eu serei o que serei, como sendo a tradução melhor. Deus está dizendo, diz para eles o seguinte, quem entrou agora na situação é aquele que é. É aquele que é. É aquele que será. Não é para conversar. Não é para negociar. Sou eu que cheguei agora. Está comigo. E quando está comigo,
Não vai ser um egípciozinho morto, enterrado, escondido. Não. Quando está comigo, eu vou pesar a minha mão. E aí vocês vão sair de lá honrados. Vocês vão sair de lá com coisa que vocês nem têm. Eles vão perceber quem eu sou. Porque isso não é coisa de homem. Isso é coisa do eu sou, do eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o nosso problema é que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. A gente quer resolver da nossa maneira. A gente tem a nossa estratégia. A gente tem as nossas ferramentas. E aí as coisas não acontecem. E aí você dá até alguns passinhos. Não. O que Deus está dizendo para Moisés agora é o seguinte: eu estou nesse negócio. Acabou. Acabou. Decidi tirar meu povo de lá. E qual é a minha motivação? A minha motivação é simples. Tem uma terra para eles reservada, maravilhosa. Tem gente nessa terra. Mas essa terra vai ser deles. Agora, qual é a palavra que Deus dá a Moisés para dizer a Faraó? Não é, olha, eu vim aqui para tirar o povo porque tem uma terra maravilhosa lá para eles. Não, não é isso que ele manda Moisés dizer. O que ele manda dizer? Ele manda dizer o seguinte: diz para ele que eu quero que o meu povo me adore. E a prova de que sou eu que estou fazendo isso é que eles vão adorar a mim aqui nesse lugar onde você está. Aqui nesse monte. Então você vai chegar para lá, você vai chegar lá e vai dizer, olha, a gente tem que fazer uma adoração. A gente tem que entrar na presença do nosso Deus. E não pode ser aqui no Egito, tem que ser lá. Por quê? Porque ele quer assim, pronto. Ele quer que a gente entre em adoração lá. E a gente tem que ir. E ele mandou dizer o seguinte, que não são só os homens, não são só os jovens, tem que ir todo mundo. Homem, mulher, criança, animal, tudo. Percebe que esse é um movimento de encontro. E Deus está dizendo, eu preciso que esse povo me conheça. E isso acontece a partir da adoração. Esse é o primeiro passo, irmãos. Esse é o primeiro passo. E aí a gente volta de novo para todo esse estado de pandemia e pensa, será que de alguma forma Deus não está nos despertando nesse tempo para a importância do que é adoração? Será que de alguma forma Deus não está fazendo todo esse movimento para que a igreja entenda o que é entrar na presença dEle? Será que estar no templo estava se tornando algo tão mecânico que de alguma forma Deus olhou para nós e disse assim, peraí, eles precisam de um despertamento para que eles entendam o que é entrar na minha presença, para que eles entendam quem sou eu, o eterno, para que eles me reconheçam, para que eles vejam aquilo que eu realmente posso fazer, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. E aí, de quebra, ele faz milagres. Meu irmão, o milagre nunca é o foco. Ouve isso que eu estou dizendo. O milagre nunca é o foco. A gente fica pedindo milagre, o foco não é o milagre. O foco é o que o milagre vai produzir. Depois do milagre vai ter adoração? Depois do milagre vai ter reconhecimento da grandeza de Deus? Porque tem gente que experimenta de milagre e depois vai agradecer na Umbanda, vai agradecer em outro lugar. E depois atribui a outros. Depois atribui a ciência. Então não adiantou nada o milagre. Milagre é porta de entrada para adoração, para reconhecimento de quem Deus é. Então, se você experimenta de um milagre, de algo maravilhoso, de cura, de libertação, se você vê Deus fazendo algo extraordinário, e é isso que ele faz ali, ele não faz extraordinário para que o povo saia dizendo, olhando para os egípcios e dizendo assim, está vendo aí, ó, esses deusinhos de vocês aí não são de nada, o nosso Deus é que é bom. Ah, mas quando sai festejando e vivendo a própria vida. Não! O que ele queria era um movimento de adoração. Tanto que o que acontece? Quando esse mesmo povo, que é retirado com milagres, não reconhece quem é Deus, o que acontece com eles? Ninguém entra na terra. Porque a questão não é a terra.
A questão não é a bênção. A questão é o abençoador. A questão é a relação com ele. Quebrou a relação com ele, não tem terra. Quebrou a relação com ele, não tem bênção. Não sabe reconhecê-lo como o Deus que faz todas as coisas, cortou o canal. Percebe como a vida da gente muitas vezes fica travada por falta disso? Reconhecimento da grandiosidade de Deus. Você não consegue colocar louvor nos seus lábios. Você não consegue colocar adoração nos seus lábios. Você só tem reclamação. Você só tem murmuração. E aí você se torna esse povo obstinado. O milagre não é o foco. O foco é a libertação para que haja adoração. Esse é o foco. Essa é a razão. E aí Moisés é convencido, após deixar Deus aborrecido. Tá bom, leva seu irmão com você. Vai Arão com ele. E Moisés e Arão, no verso número 29 do capítulo 4, reúnem os líderes de Israel, fazem toda aquela situação, né, de mostrar que ele está agindo em nome de Deus, e ali ele vai para começar um movimento diferente de libertação. Aqui a gente viu um fracassado, um derrotado, um fugitivo rejeitado, se tornando o maior líder, porque ele teve um encontro extraordinário com Deus. Eu não sei se você é um fracassado. Eu não sei quais experiências que você viveu. Mas quando a gente olha essas histórias e a Bíblia registra para que a gente conheça. Homens como nós, mulheres como nós, pessoas como nós, que têm histórias de lutas, histórias difíceis, mas que num determinado ponto percebem que tudo aquilo era a construção da história de Deus na vida deles. E por conta disso, são agentes transformadores de uma sociedade e de uma geração. Moisés cometeu muitos erros. Se você ler a história, você vai ver que é uma história difícil. Aliás, se você avaliar os próximos 40 anos da história de Moisés, você vai dizer assim, não queria ter passado por isso não. Porque é a história de carregar um povo obstinado. Uma história cheia de momentos de glória e cheia de momentos de dificuldade. Por vezes até aquele Moisés que depois é reconhecido como a palavra de mansidão, né? Por vezes até o velho Moisés tenta voltar para resolver as coisas. O quê? É isso que vocês querem? Então toma água. Como quem diz de novo, é ele fazendo. Aí Deus olha de novo e fala assim, não, isso aí você sabe que eu não tolero. Você não faz nada. No lugar da minha glória, não tem glória para ninguém. Só eu recebo glória. Mas Moisés é um vencedor por quê? Moisés é um vencedor porque ele teve um encontro. E nesse encontro ele entendeu o propósito da sua vida. Eu quero ler com você, concluindo a minha mensagem, Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio 34 vai contar o fim da história de Moisés. Deuteronômio 34, versos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Querido, quando você chegar ao final da sua vida e alguém olhar a sua história, no seu velório, que eu espero que leve muito tempo para acontecer,
E eu vou estar lá para fazer, porque eu ainda vou estar vivo. Pastor, você não é mole. O que vão dizer de você? O que você construiu? O que você fez? Se for pelos seus braços, se for pela sua mão, se for pelo seu intelecto, talvez estivesse escrito aqui: Moisés, o homem que indignado matou um egípcio que estava batendo num escravo. Poxa, esse cara era bom, hein? Ele não tolerava as coisas, não. Moisés que tinha alguém agredindo mulher e ele falou: na minha frente não. Olha, podia ser essa a história. O sepultamento que não aconteceu de Moisés, né? Podia ter sido essa a história, mas não. Moisés fez coisas extraordinárias, porque ele foi além da sua indignação. Ele foi o agente da indignação de Deus. E quando a gente tem um Deus indignado, sai de baixo. Quando você tem Deus olhando e dizendo: essa história não vai continuar assim, e alguém que se diz à disposição: Senhor, eu quero ser o teu instrumento. Não precisam nem lembrar meu nome. Não precisa nem lembrar. Não põe uma placa com meu nome em lugar nenhum. Não precisa. Ah, mas eu quero que por onde eu passar, as pessoas vejam a glória de Deus sendo manifesta. Queridos, é para isso que você foi chamado. Para onde você passar, a glória de Deus seja manifesta. Aonde você chegar, as pessoas vejam milagre, que é a ação de Deus que a conduz para o reconhecimento de quem Ele é. Aonde você chegar, a presença de Deus precisa chegar. E essa tem sido a minha oração. Esse tem sido o meu pedido, não só por mim, mas pela nossa igreja, pelas nossas células. Que quando nós abrimos o aplicativo, que quando a gente começar a falar, quando a gente começar a orar, quando a gente começar a levar a palavra, as pessoas sintam algo diferente. Espera, o que está acontecendo aqui? O meu coração está queimando. Eu preciso abrir o coração para você, eu preciso falar alguma coisa. Porque hoje em dia, existe um povo precisando ser liberto, irmãos. Existe um povo precisando ser liberto. E Deus continua querendo libertar o seu povo. Pastor, mas a gente está falando ali do povo de Deus. É verdade. E o povo de Deus está aí na rua. É um povo que conhece a Deus, um mar de desigrejados, de afastados, de gente que, ao invés de olhar para o Senhor e ver a glória do Senhor, se sentiu ferido e aborrecido em alguma situação, e hoje está longe. Existe um mar de pessoas assim, precisando ser resgatadas pela ação do poder de Deus. Pessoas que não conhecem a Deus, mas que são povo de Deus, porque quando Deus se levanta, no chamado lá atrás para Abraão, ele diz o quê? Em ti serão benditas todas as nações da terra. O desejo de Deus não era cuidar do seu povinho hebreu, povinho escolhido, e o resto das nações que morram. Não, não é isso. Porque quando José foi para o Egito, ele também preservou a vida dos egípcios. O problema foi que eles se voltaram para Deus, eles se esqueceram de José. Então Deus diz: olha, vocês esqueceram daquele que foi enviado por mim para cuidar de vocês, então agora eu vou tirar meu povo daí. Ainda hoje existem pessoas em sofrimento, que precisam ser alcançadas. E sabe como é que você vai alcançar essas pessoas? Poder de Deus. Não é a persuasão sua, não é a sua capacidade de falar, não é a sua eloquência, não. Poder de Deus. É assim que você vai conquistar a sua família dentro da sua casa. É assim que você vai conquistar os seus colegas de trabalho. É assim que você vai conquistar os seus vizinhos. Quando você tiver tempo de devoção, de oração, de adoração, de presença de Deus, de encontro. E esse encontro vai produzindo vida em você. E quando você chegar, você vai chegar com autoridade. Porque não é você que está falando. É Deus falando através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Você deseja isso, meu irmão? Você deseja isso? Então não importa o seu passado. Não importa se você era do que matava no peito e resolvia. Não. Porque Moisés era do que matava no peito e resolvia. Mas Deus não precisava de alguém assim. Deus precisava de alguém quebrado. Deus precisava de um pastor de ovelhas. Deus precisava de alguém humilde.
Deus precisava de alguém que chegasse para ele e dissesse assim: eu não sei nem falar direito. Vai dar não, vou tremer quando chegar lá. Percebe? Porque não é a sua fala, não é a sua voz, é a voz de Deus fluindo através de você. Aí, meu irmão, aí é tremendo, aí é maravilhoso, aí é extraordinário, porque é poder de Deus. Você tem pedido isso? Clame a Deus, vamos orar, clame a Deus. Você tem pedido isso? Pastor, eu não sei nem direito quem Deus é. Eu estou assistindo essas coisas aqui, mas eu nem sei direito, pastor. Eu não sei direito, eu não sou ninguém, eu nunca fui nada na vida, eu sou o caso que deu errado. Não, você não é o caso que deu errado. Porque Moisés não foi o caso que deu errado. Havia um projeto. E eu tenho certeza de que existe um projeto de Deus para a sua vida. Nem conheço a sua história, mas tenho certeza que tem. Tem para a minha vida. Por que não vai ter para a sua? Tem um projeto de Deus para você. Mas você precisa estar quebrado, rendido diante dele, para que seja ele, para que ele cresça e eu diminua. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É assim que o nosso Deus age. É assim que ele quer agir na sua vida, se você permitir. Vamos orar. Feche seus olhos. Fale com Deus.